amores! Chegou a hora da nossa aulinha de língua portuguesa com a professora Odivânia. E o nosso assunto hoje é produção de parafrase. Então vamos lá. Observe a fábula. Nós sabemos que a fábula é um texto narrativo bem curtinho. E uma coisa muito importante é que as fábulas, a maioria delas é usada com animais. E nas fábulas, os animais falam. Quando você está lendo uma historinha que os animais estão falando, então você já se liga que isso aí é uma fábula. Porque na vida real os animais não falam, não é? Outra coisa muito importante que define uma fábula é que no final da história sempre tem a moral, que serve para educar. Então vamos lá, vamos ler essa fábula com tia. Qual é o título? A cigarra e a formiga, que você já conhece. Tia tem trabalhado com essa fábula. Agora vamos ler juntos. Um belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comida. Depois de uma chuvada, os grãos tinham ficado molhados. De repente aparece uma cigarra. Por favor, formigas, me dê um pouco de comida. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra seu princípio, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o inverno? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Falou a cigarra. Para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão todo cantando. Falaram as formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltaram para o trabalho dando risadas. Olha aqui, pessoal, a moral da história. Vamos ler com tia? Os preguiçosos colhem o que merecem. Então, olha só. Aqui é uma fábula. Por quê? Porque os animais da fábula estão falando, que é os personagens. E quando termina a fábula, tem uma moral, algo que nos educa, que nos ensina, que mostra para nós o porquê que essa fábula foi escrita, para ensinar o que a nós. O que foi que nós aprendemos com ela? Os preguiçosos colhem o que merecem. Então, essa fábula aqui é um esboço, tá? Vamos comparar agora com o cordel abaixo. Vamos ler esse cordel aqui. E o que é um cordel? Cordel é um gênero literário popular, originado em relatos orais e depois impressos em folhetos. Apresenta rima nas estrofes, como essa que vocês vão ver aqui agora com tia. A maioria deles tem 10 estrofes, ou 8 ou 6. Então vamos lá. Uma coisa muito importante também do cordel é que o cordel também tem moral da história. Agora que a moral da história do cordel é a primeira estrofe que tem no cordel. Olha, gente, cada linha dessa que nós lemos é um verso. Cada pedacinho desse que tem dentro do cordel se chama estrofe. Então, vamos ver aqui com tia. No primeiro quadrinho aqui é a moral da história. Então, quantos versos tem na moral da história? Vamos contar com tia? 1, 2, 3, 4. Então, no cordel sempre vai ter no começo somente 4 versos. Depois os outros podem aumentar, pode ter 10, pode ter 6, pode ter 8. Mas no primeiro só pode ter 4, porque é a moral da história. E aí cada pedacinho desse se chama estrofe. Então, quantas estrofes tem esse cordel? 1, 2, 3, 4. Tá certo, pessoal? Então, vamos ler com tia? Vamos lá. A cigarra e a formiga. Aquele que trabalha e guarda para o futuro, quando chega tempo ruim, nunca fica no escuro. Durante todo o verão, a cigarra só cantava, nem percebeu que ligeiro o inverno já chegava, e quando abriu os olhos, a fome já lhe esperava. E com toda humildade, a casa da formiga foi ter, pediu-lhe com voz sumida alguma coisa para comer, porque a sua situação estava dura de roer. A formiga então lhe disse, com arzinho sorridente, se no verão só cantavas,
com sua voz estridente. Agora aproveite o ritmo e dance um samba bem quente. Tá vendo aí? Então, esse aqui é um cordel. É diferente da fábula. Então, vocês podem ver que as estrofes, elas rimam. A gente lê um pouquinho como se estivesse cantando, né? E a moral da história está ensinando aqui no começo, né? Aquele que trabalha e guarda para o futuro, quando chega o tempo ruim, nunca fica no escuro. Então, aqui é a moral do cordel, tá certo, pessoal? Agora, vamos para as atividades. Você vai pegar essa atividade aqui e vai escrever na matéria de português, tá certo? Vai responder, tirar uma foto e mandar para a tia. De uma questão para outra, lembra de deixar 2 ou 3 linhas, tá, meus amores? Então, vamos ler a primeira pergunta. O que há em comum na fábula e no cordel? O que é que tem na fábula que também tem no cordel que te ensinou? Vocês lembram? 2. Quais as características da estrutura dos textos que podemos diferenciá-los da fábula e do cordel? Você vai dizer assim, botar o nome cordel e vai dizer o que é que tem diferente no cordel que não tem na fábula e vai botar o nome fábula e vai dizer o que é que uma é diferente da outra. Tia também explicou aqui no vídeo, tá certo? Se você tiver dúvida, volte para assistir a explicação do que é fábula e volte para assistir a explicação do que é cordel. Aí você vai conseguir responder a essa questão. Questão de número 3. O que há de comum com relação à moral dos textos? Então, o que é que tem de comum que tem num e tem no outro? As moral dos textos, o que é que elas têm em comum? Você pode lembrar o que é que elas estão ensinando para nós. Isso aí é o que elas têm em comum, é uma das coisas. Aí você vai prestar bem atenção e responder para a tia, tá? Tia sabe que você é capaz, viu? Porque tia tem acompanhado e visto que vocês são crianças super mega inteligentes. Aí tem uma atividade extra muito importante, tá bom? Olha só, forme duplas com alguém da sala de aula e através de uma chamada de vídeo, cada um dos alunos irá ler uma das parafrases criadas na aula anterior para o outro tentar descobrir o ditado popular. Tia deixou para vocês na aula de ontem 10 ditados populares, não foi? Aí vocês pegaram esses ditados e escreveram 10 parafrases para cada um. Você vai escolher um amiguinho seu, vai ligar para ele chamada de vídeo, você vendo ele, e vai escolher somente só precisa desses que vocês criaram, dessas parafrases que vocês criaram. Quando você lê a sua parafrase, o seu colega do outro lado vai ter que descobrir qual é o ditado popular que combina com essa parafrase. Vai tirar uma foto sua conversando com seu amigo e vai mostrar para a tia que você cumpriu o desafio de hoje, tá certo? Se o aluno não descobrir, como prenda, o aluno que fez a parafrase explica o significado e fala em que situação do dia a dia o ditado popular pode ser usado e aplicado. Se o seu coleguinha não descobriu, aí você vai dizer para ele qual era o ditado popular e vai mostrar para eles como é que esse ditado é usado no dia a dia. Por exemplo, tia liga para um coleguinha dela e diz assim: tem coisas ruins que acontecem em nossa vida que nos ajuda muito. Aí, qual foi o ditado popular que combinou com isso? Essa aqui foi a parafrase que eu fiz. Mas qual do ditado popular combina com essa parafrase? Aí o amigo teria que descobrir que é há males que vêm para o bem. Se ele descobrir, parabéns para ele. E se ele não descobrisse, aí eu ia dizer para ele: é o número 9, meu amigo, que diz assim: há males que vêm para o bem. E aí eu ia dizer para ele: olha, meu amigo, então tem coisas que acontecem de ruim na nossa vida que é para o nosso bem, é para nos ajudar. É para a gente olhar para aquele erro e não errar mais. É para a gente olhar para aquele erro e ver como foi que a gente caiu, como foi que a gente errou, para a gente não fazer novamente. Então, é isso que você vai fazer com o seu amigo, tá, meus amores? E não esqueça de tirar foto para a tia ver. Importante! Lembre-se de tirar um print do vídeo chamada e mandar para o meu privado, para a tia ver qual foi o coleguinha que você escolheu, tá certo? E que você cumpriu a sua missão.
Beijinho para vocês, meus amores!